Podcast Sou do Rock. Apresentação: Graça e Paciência. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Sou do Rock, o podcast para quem gosta de rock and roll. Eu sou a Graça e Paciência, caso vocês não se lembrem, e eu tô aqui para trazer vários documentários e cinebiografias que contam a história do rock and roll. Cada episódio tem um convidado muito especial e hoje eu tô aqui com o Silvano Caissara, apresentador do Almanac na LED FM. Seja muito bem-vindo, Silvano. Obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, Graça, obrigado pelo convite. Falar de música e cinema são duas paixões realmente que me pegam realmente assim na minha essência, né? E sem contar que o rock só é o rock principalmente por causa do cinema, né? Foi ali que ele explodiu definitivamente. Então é um assunto que mais do que agradável pra gente discutir aqui, né? Com certeza. Ah, que bom que você pôde vir. Para começar, fala pra gente como é o seu programa na LED FM, explica, né, como funciona a rádio web no Brasil e fala do Almanac, como ele nasceu. A rádio web, na verdade, é uma coisa relativamente nova, né? Se a gente pensar no formato de, enfim, por exemplo, a LED tem, acho que se eu não me engano, desde 2018, que é uma coisa sempre em evolução, né? E a rádio LED, ela é uma rádio, ela tem um diferencial que ela é uma rádio muito bem estruturada, né? Tanto é que ela está no ar exatamente desde 2018, passou por o momento mais crítico da pandemia, essa coisa toda, foi inclusive nesse período que eu cheguei na LED, né? Através de indicação por causa do curso que eu fiz Senac, né? Fiz o rádio pelo Senac, radialista pelo Senac, e aí através de um contato acabei entrando, né, conhecendo o pessoal da LED. E o meu programa, assim, é aquelas coisas que é do destino mesmo, né? Tinha um programa vago na LED, isso eu nem sabia. Depois que eu fui conversar com o Stan, né, que é o dono da rádio, e o programa que estava disponível era exatamente o Almanac, que é uma coisa que eu, adoro. Tanto é que eu tenho, na verdade, o blog, mas eu parei de escrever por causa de tempo e tudo, mas eu preciso até retomar isso, que tratava exatamente das datas do rock, né? Porque eu acho, assim, eu adoro história, então aquela coisa, a gente tem que marcar a história, com certeza, e o rock é da mesma forma, né? Então a gente tem que levar isso sempre adiante. E aí, como eu tratava exatamente dessa questão, e aí o programa que estava vaga era exatamente o Almanac, falei, cara, é o programa perfeito para mim, né? E aí são 2 horas, segunda, quarta e sexta, né? Um horário das 8 às 10, um horário bastante agradável. Normalmente as pessoas estão chegando em casa, enfim, tem o pessoal que vai trabalhar um pouco mais, trabalha à noite, né? Ou vai sair de casa. E aí eu faço exatamente isso, eu trago um pouco sobre as datas, né? E hoje, por exemplo, aí eu invento alguma coisa pro dia, algum desafio, eu sempre pego uma data e falo, fazer aqui algumas, tocar 5 bandas que não tem a ver entre si, mas que elas têm alguma coisa em comum, e normalmente é por conta de alguma data, alguma coisa assim, para deixar o programa incrementado. E assim, é legal que a LED tem uma participação bem legal do público, né? A gente tem uma interatividade ali pelo WhatsApp, rede social, essa coisa toda, e é um programa bem legal, eu gosto muito de fazer, porque assim, falar de histórias, né? Então, e contar a história, eu falo pra caramba, inclusive. Que bom! Contar a história é muito bom, e principalmente no rock, né? Que assim, não é hoje, principalmente não é o gênero da moda, né? Na verdade tá bem embaixo, se for olhar em relação às outras músicas, mas ele é tão poderoso que ele já passou por isso, e daqui a pouco ele volta a ser mais forte, depois ele vai dar uma queda de novo, mas exatamente por conta dessas pessoas que levam essa coisa adiante. E a gente tocar, por exemplo, um disco que saiu há 50 anos, é para mostrar realmente que o poder do rock é fantástico, né? Se você pegar hoje, por exemplo, talvez as 10 músicas mais ouvidas no Brasil, provavelmente não vai ter nenhum rock, e aí chegar no final do ano, essas 10 músicas lá, no ano seguinte as pessoas já não vão lembrar. E felizmente pro rock não, né? A gente vai lembrar isso há 50 anos, se Deus quiser daqui a 100 anos a gente vai estar lembrando disso, e é uma coisa, dá um gás muito bom fazer um programa dessa qualidade, assim, com esse enfoque, né, de levar a história adiante. É uma comunidade, né? O rock and roll é uma comunidade. Sim. E isso que você comentou me fez lembrar de uma coisa, um fato curioso, talvez, não sei. Mas veja só, aquele festival que vai ter aqui em São Paulo, o The Town, que a proposta dele é ser o Rock in Rio em São Paulo, né? E óbvio que desde o começo do Rock in Rio sempre teve outros gêneros, nunca foi só rock, mas agora já tá o inverso, eu acho que são 4 datas e tem um dia de rock no The Town, né? Então inverteu. Outros, né? E assim, na verdade, quando o pessoal fala muito de Rock in Rio, fala, mas tem outros gêneros, eu não acho nem que seja o problema ter outros gêneros, né? Eu acho que você só precisa colocar as pessoas no lugar certo.
Eu me lembro que, por exemplo, fizeram uma sacanagem, na minha opinião, com o Lenny Kravitz, ele tocou na mesma noite que a Ivete Sangalo. Aí não tem sentido, né? Porque ele é um puta de um artista. Ele é um assim, músico não, maravilhoso. cara. Então, assim, se você direcionar... E normalmente os festivais são assim, né? Eles são dentro do possível ecléticos. E tem que ser mesmo, porque tem que ter música pra todo mundo. Só que aí você coloca um dia para as pessoas que gostam de determinada música, o dia do rock é rock. Pra não ter... Eu estava lá presente lá no dia do Carlinhos Brau, por Você exemplo. tava? Eu fui ver o Oasis e o Guns, né? Naquela noite lá e, porra, e aí... Sabe, tá na cara que vai dar errado. As Foi pessoas... no dia da Cassia Eller? Foi no mesmo dia? Eu lembro Não, que foi a na mesma edição. Sim, foi no mesmo final de semana. A Cassia Eller foi no sábado. Eu fui nesse dia, mas não vi o show da Cassia Eller, revoltadíssimo com isso. E eu não vi o show da Cassia Eller porque, assim, naquela época, isso foi 2001, né, esse Rock in Rio, não vendia ainda pela internet os ingressos. Na verdade, comprei por telefone. Gente. E aí eu tinha comprado de uma galera, a gente foi em 5 pessoas, né? E eu tinha comprado de 3 pessoas e as outras 2 eu resolvi ir depois. Aí comprei por telefone. E o ingresso não chegou na minha casa. Aliás, ele chegou no sábado, mas sábado a gente já estava no Rio, que a gente estava de madrugada e tal. A gente foi pro Rio de carro, a gente alugou um carro, inclusive, fomos pro Rio. E aí a gente chegou lá e teve que procurar o ingresso, retirar na bilheteria, tive aquela coisa, levar cartão de crédito, levar a fatura, e demoraram muito para resolver, a gente acabou perdendo o show da Cassia Eller. Nossa, e... eu seria uma pessoa Nossa, triste. não, foi assim, porque revoltado, porque e a Fernanda Abreu tocou, né? Não, nada contra a Fernanda Abreu, mas não é o estilo de música que eu ouço, até respeito ela, dentro do que ela faz, ela é muito boa, mas se ela tivesse tocado antes, por exemplo, eu teria visto a Cassia Eller, como a Cassia Eller abriu o show, acabei não vendo e foi a única oportunidade que eu tive de ver a Cassia, infelizmente, porque ela faleceu acho que no mesmo ano. No mesmo ano, no final do ano. Eu lembro porque ela morreu no dia que a minha irmã nasceu. Nossa, eu tava em Praia Grande, era final de ano, né? Eu ia passar o Réveillon lá. E eu lembro de ter ouvido essa notícia, tava rolando na televisão, lá no Jornal Nacional, acho. Eu tava chegando, assim, tava vendo a notícia. Foi um baque, assim. O show do Carlinhos Brau eu vi, mas todo esse Rock in Rio eu vi pela TV. Na verdade, eu nunca fui em nenhum Rock in Rio, mas eu lembro de ter acompanhado. Esse foi um que eu fiquei bem empenhada pra acompanhar, porque ia ter Queens of the Stone Age, eu já curtia, mas ia ter também a Britney. Não, esse eu me esbaldei, porque na verdade eu fui no sábado, que eu fui pra ver o R.E.M., né? Que é uma das minhas bandas de cabeceira. Primeira vez que eles tinham vindo ao Brasil, né? E aí eles iam fechar a noite. Antes deles teve o Foo Fighters, que foi um show bem razoável. Acho que eu não dou sorte com o David Grohl, né? Porque eu assisti aquele infeliz show do Nirvana no Hollywood Rock, no Morumbi, que foi o pior show que eu vi na minha vida. E o show do Foo Fighters não foi legal. Assim, ele tava meio que no clima do Nirvana lá na época que ele veio. Eu falei assim, acho que o problema do David Grohl é comigo. Porque ele não tava muito afim e era aniversário dele, né? Inclusive, né? E você depois não viu o Foo Fighters? E depois eu não vi mais. Aí, pô, é uma banda que eu gosto muito, mas eu falei, cara, eu não pago pra ver. Depois do que eu vi 2 vezes o David Grohl no palco, e eu tive essa infeliz experiência no Nirvana, foi o pior show que eu vi na minha vida. E esse do Foo Fighters, que pra mim foi bem razoável, pela banda que é, né? Mas eu tinha ido lá mesmo pra ver o R.E.M., então beleza. Então, vi o R.E.M. Eu vi o Foo Fighters em 2018. Muito por causa do... Eu queria ver o Foo Fighters, mas é que o Queens of the Stone Age abria o show. Tá. Então eu fui mais por ele. Já tinha visto o Queens, mas eu quis ver de novo. E sempre que eles vêm eu quero ver. O Foo Fighters fez, depois desse show, acho que o show seguinte que eles fizeram no Brasil, se eu não me engano, foi um dos primeiros Lollapalooza, quando era ainda no Jockey. Cara, aquele show foi maravilhoso, mas o show do Rock in Rio... Não, o show que eu vi foi mesmo um espetáculo, foi incrível. É uma baita banda, né? Eu não sei, Você que acho não que deu o problema sorte, né? É comigo mesmo. A minha irmã ia ver no Lola que o Taylor Hawkins morreu uns dias antes. Acho que na sexta, né? Eu lembro que a gente estava apresentando nesse dia lá na LED FM, que tem um outro programa lá que é bem interessante, que é o Prog Tales, né? Que é sobre metal. E eu e o Diego que apresenta ele, a gente faz um papo de boteco ali, de 2 em 2 meses, a gente faz um programa juntos, 4 horas de rock, assim, pega um tema. E a gente tava junto nesse dia. Eu não lembro qual era o tema, mas a gente fez e a gente recebeu a notícia de que ele tinha falecido, assim, um baque, né? A gente tava no ar, né? Então você toma aquele baque, assim, enfim. Eu lembro, eu estava trabalhando quando eu recebi a notícia da morte do Chris Cornell, em 2017. Também é uma morte que eu sinto bastante. Mas vamos falar de coisa boa. Coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Ainda dentro do rock nacional, que a gente começou comentando aqui. E aproveitando
a turnê que os Titãs tá fazendo de reunião, que deve estar um show maravilhoso. Você vai ver, Então, Silvano? eu não sei, eu na verdade não comprei o ingresso ainda, talvez eu vá no domingo, vou ver, tô tentando ver se eu consigo, porque na verdade o Titãs é uma banda pra mim muito significativa, né? Ela não é uma das minhas bandas de cabeceira, mas é uma banda que eu gosto muito, e o primeiro disco de rock que eu tive foi o Cabeça de Dinossauro. Olha que legal. Eu tenho a Foi- impressão de que os Titãs, por mais que você não seja fã da banda, pelo menos alguma música vai te pegar. Sim, Porque- e principalmente desse disco, né, que é disparado o melhor disco dos Titãs. Acho que eles atingiram uma excelência ali que eles não... Até porque o disco é muito bom, acho que eles não conseguiram mais chegar próximo disso. O Black Blonde é muito próximo, mas nesse nível do Cabeça de Dinossauro, até por conta de tudo que envolveu, né, aquele período que eles fizeram o disco. E eu tive a felicidade de ganhar esse disco de um primo meu, né, o Vanderlei, um grande cara que me mostrou bastante coisa do rock. E aí realmente, exatamente quando eu estava descobrindo a música, né, como uma coisa realmente importante, então foi impactante ganhar esse disco. E eu, por exemplo, quando eu soube da reunião, eu fiquei bastante empolgado, né, mas aí eu confesso que quando eu falei, pô, estádio, cara, eu não sei se eu quero ver, porque é tão longe. Tem uma série de questões aí que empíricas, né? Depois que criaram a tal da pista premium, os shows pioraram um demais. problema. É E uma os Titãs, questão. por exemplo, foi um show que eu vi, foi o segundo show de rock que eu vi, o primeiro foi os Paralamas. Olha que legal. Eu vi os Titãs no Olímpia, né? Que pra quem não conhece, o Olímpia era uma casa simplesmente maravilhosa aqui em São Paulo. E naquela época não existia pista premium, né? Então, Bons tempos. então, e por exemplo, para pessoas como eu, né, PCD, naquela época você ficava entre o palco e a grade, né? Então não tinha essa pista premium, a pista era pista e acabou, não tinha problema. Então você ficava num lugar mais seguro e com a vista privilegiada, né? Hoje não se dá muito essa importância. E eu tenho uma lembrança desse show, infelizmente eu não tenho mais a palheta, mas justamente o Marcelo Fromer me deu a palheta dele. Sério? Não foi que ele jogou, ele me deu a palheta. Ele assim. te deu a palheta. E Você lembra aí- que ano foi isso? Foi 89. Deve ter sido março de 89. Porque eu fui no show dos Paralamas, aí ficou questão de 2, 3 semanas, já teve o show dos Titãs. Tipo, e os dois encerrando o turnê, né? O Paralamas estava encerrando Bora Bora e os Titãs estavam encerrando o Go Back. Você chegou naquela turnê dos Titãs com os Paralamas? Não. Teve no começo dos anos 2000? Nessa eu não fui. Não fui também. Eu já vi Titãs, mas eu já vi bem depois que eles não estavam todos juntos, mas ainda tinha o Paulo Miklos. Eu vi num show do Sesc Pompeia e não muito tempo depois o Paulo Miklos saiu. Sim. Agora, com a reunião, é que quando esse podcast for ao ar, eles já terão feito os Os shows shows, aqui em né? São Paulo, né? Mas eu tô animada pra ver. E o que eu queria comentar é justamente o documentário Bill. Na verdade, Bill é a tipo série, a série, né, É deles, série. uhum. Bill, Vidas que marcaram a sua. Então tem de várias bandas. Toda a série tá disponível no Star Plus. E tem, além dos Titãs, eu marquei aqui alguns, tem do Charly Garcia, do Alex Lora, do Café Tacuba e recentemente entrou dos Paralamas do Sucesso também. E eu gosto muito desse dos Titãs porque pega a linha temporal que eles fazem no documentário, ficou muito completa. Mesmo quem não conhece muito da história Quem não dos conhece Estados Unidos, muito dá pra dos ter uma Titãs, ideia, dá pra ter uma boa ideia de todo o percurso da banda. Inclusive pelos momentos de saída dos integrantes, da morte do Marcelo Fromer, da prisão do Arnaldo Arnaldo Antunes, Tony, né? Que essa prisão, inclusive, assim, é daquelas coisas... Pra quem acha que a ditadura foi uma coisa interessante e pede a volta, dá uma olhada nessas coisas. Como é que as pessoas eram presas Sim, arbitrariamente, as coisas sem sentido, enfim. E aí, assim, o lado bom, positivo dessa coisa é que essa fúria que eles tiveram por conta dessas arbitrariedades da prisão dos dois, resultou em, tipo, 80% do disco Cabeça de Dinossauro é reflexo disso, né? Que é um disco que, inclusive, salvou a carreira dos Titãs, né? Porque os Titãs estavam no terceiro disco de contrato com a gravadora, e esse era o último disco com a Warner, né? No caso, na época era até WA que chamava, não chamava nem Warner ainda. E aí eles foram, tipo, comercialmente os Titãs não tinha acontecido. Embora o Sonny Freire tenha tocado bastante, televisão tenha tocado bastante, os discos não venderam. E aí aquele terceiro disco era tipo, pô, o que a gente faz agora? E eles, como teve esse problema, eles já tinham direcionado uma coisa mais pesada, já tinha umas coisas assim no televisão. E aí esse disco estourou e aí os caras viraram uma grande banda, né? E assim, no sentido comercial. E é porque podia ser que talvez, não sei se ele iria acabar mais, provavelmente o Warner não ia renovar o contrato com eles, se o disco não fosse bem, né? E o disco, felizmente,
Foi um dos mais vendidos Decolou. e tal, né? E é um dos mais, assim, qualquer lista que você fizer do rock nacional, esse disco vai estar entre os 10 mais, com certeza. E é o mais vendido dos Titãs? Ou o acústico passou? Não, o acústico passou. Passou? O acústico passou. Inclusive o acústico deu uma remodelada no próprio acústico, né? Virou uma outra coisa o acústico. Existe o acústico antes dos Titãs e existe o acústico depois dos Mudou. Titãs, que passou a ser uma produção bem diferente, né? Você gosta do acústico dos Titãs? Gosto muito. Achei bem interessante. Eles fizeram uma coisa bem legal. As músicas que eles deram rearranjos, né? Ficaram muito boas. Para Dizer Adeus, por exemplo, é uma música que tá no cabeça, tá no televisão, e quem canta é o Nando Reis. E eu acho que ele não tinha sido música de trabalho, né? Não tinha sido. E a música, enfim. Mas com o Paulo Miklos virou uma coisa sensacional, assim. Uma das coisas que eu acho mais incrível que eles fizeram de versões, aí foi até antes, é Marvin, porque, cara, a música original é muito ruim, cara. Como é que eles ouviam aquele negócio? E fizeram uma música sensacional depois lá tá no primeiro disco, que também é diferente, mas aí quando entrou no Go Back, essa música também estourou, né? E foi um dos maiores hits, talvez, daquele ano ali pro disco de 89, que era o disco Go Back que eles tinham lançado, né? Aliás, 88, né? Então fez muito sucesso, mas a música original, nossa, era sofrível, assim. Você assistiu os outros episódios do Bios ou só viu dos Titãs? Não, do Bios eu só vi por enquanto os Titãs, e esse dos Paralamas tô reservando um tempo pra assistir, porque tem que assistir bem concentrado. Sim, e tem também até já tinha marcado aqui, tem um documentário A Vida Parece Uma Festa, E esse de eu vi 2008. No cinema, Você viu no cinema? No Esse eu antigo lembro que... Belas Artes, né? Que mudou de nome, acho que agora. Né? Petra Belas Artes agora. É, mas eu assisti lá. Esse eu lembro de quando saiu em DVD também. Eu trabalhei em locadora, eu já devo ter comentado antes, não sei. Mas eu lembro de quando ele saiu em DVD e gerou dentro do nicho ali do pessoal que ouve rock, foi um título que o pessoal ficou bem de olho. Mas eu gosto mais do Bill. Eu achei mais completo, achei que ele tem um fio condutor, né? A Vida Parece Uma Festa é bom também, mas eu gostei mais desse... Porque além dele ser mais recente... Né? Então, além dele ser mais recente, eu acho que ele mostra melhor os maus momentos também. Então, quando tem a questão da saída do Nando Reis, ele fala, as minhas músicas não estavam entrando lá, tinha votação pra saber que música que ia entrar em cada disco e não entrava as minhas composições. Inclusive tem mas no A Vida Até Parece Uma Festa, tem um momento lá exatamente dessa votação, que ele fala assim, pô, mas como essa música não teve nenhum voto? Eu votei na música. E aí no Bill entra lá uma música que ele só tem um voto, né, que é a dele, mas no A Vida Até Parece Uma Festa é uma música que não tem voto nenhum. Ele falou, eu votei na minha música. E ela não tem voto. Na verdade, sim, ele já tava meio que saindo da banda mesmo, né? Mas uma coisa também que eu gosto que eles mostraram, eu não gostei do que rolou, mas eu achei importante que foi mostrado no documentário. Quando tem a questão da saída do Charles Gavan, eu fiquei com a impressão de que... E eu não gosto quando isso acontece. Não é só com os Titãs, eu acho que acontece com muita banda que faz muito sucesso. Que parece que a banda se torna um órgão, um ser pensante com ações próprias e ponto. E, porque quem tá dentro não tem muita importância, exatamente, né? Porque aí... A impressão que dá é que o Charles Gavan precisava de mais um tempo. Ainda não tô pronto pra sair, já fazer outro disco e tal. E simplesmente os caras falaram, fora, né? Então, se não tá acompanhando a gente, fica aí, então, pra trás. Isso eu não acho certo. É o oposto do que fez os Rolling Stones, né? Em relação ao Charlie Watts, né? Que ele acabou falecendo, mas ele já não iria mais tocar em turnê, até, né? Porque não dava como mais. Os discos ele ia continuar. E a pra banda tava tranquilo. E realmente entenderam. Então, turnê pra você realmente é banda, pesado. Né? Ainda mais um cara que ele mudou a sonoridade do... E ele a entrada dele nos Titãs é emblemática, né? Que ele era baterista do RPM, né? E ele foi convidado no Natal pra entrar na banda, e os caras demitiram o outro baterista, que era o André Jung, no ano novo, na passagem de anos. Imagina. Nossa, isso foi muito louco, um negócio desse, né? Então, e algo parecido acontece mas é mais recente, né? Acontece com o U2, não sei se você soube dos shows em Las Vegas.
Na verdade, sim, eu sei que eles tiveram alguns problemas, mas eu falei, não vou me aprofundar muito nisso, não, deixa... Então, o U2 tem a mesma formação desde o É começo uma da das banda. poucas bandas, né, que mantém essa... Isso, e aí o baterista tava doente, não sei se ele já se recuperou, mas aí a banda decidiu fazer os shows em Las Vegas sem ele. E era assim, um marco na carreira da banda, sabe? E também pra quem acompanha os shows em Las Vegas. E aí eu também não achei certo deixar isso pra trás. O que eu gosto justamente desse documentário dos Titãs é que mostra Eles isso, né? expõem isso, Não é só tipo, é tudo lindo, tudo são flores e tal. Então eu gostei que eles... No A Vida Até Parece Uma Festa fica mais só essa questão do próprio Nando, né? E aí tem a cena que, é pesada ali pro Charles Gavan, exatamente do Liminha, né? Dando esporro nele por conta da música lá e tal. E isso aparece, inclusive, também no BIOS, né? Que foi um momento complicado ali do Liminha mandando ali, né? Do jeito que ele fez e tudo. Então, mas documentário que só mostra o lado tem que bom, mostrar né? o lado ruim também, né? Porque então... pra gente ter uma noção. Porque, e assim, convenhamos, né? A vida principalmente uma banda igual os Titãs, com aquela quantidade de integrantes, todos eles muito inteligentes, né? Não tem nenhum cara ali pra você falar assim, não, esse cara fica à margem de tudo. Não, eles são todos muito ativos, né? Todos muito seres pensantes. Então, é complicado. Vai ter atrito. Com certeza teve mais que a gente não viu. Enfim, essa do Charles foi interessante mostrar, né? E ele, claramente, ele estava ressentido. Ele queria continuar. E o cara estava fazendo um trabalho, por exemplo, outras coisas, tipo o som do vinil é um negócio maravilhoso, né? O trabalho de pesquisa que ele faz. E aí não se respeitou muito isso, enfim. Mas a banda tá aí até hoje, né? Sim, tanto que ele tá na reunião, né? Tá, na reunião. Na reunião, na verdade, só não vai ter mesmo, porque aí não tem como, é o Marcelo, infelizmente. Mas a filha dele canta duas músicas, né? A filha dele tá presente. Achei bonito isso. Essa parte é bem interessante. Pra quem, né? Eu não sei se eu vou ter assistido quando você falou vai no ar, né? Mas certamente vai ser um momento bastante emocionante do show, né? Tá certo. Bom, se você ficou curioso, Vidas que Marcaram a Sua dos Titãs tá disponível no Star Plus. Olha, até quase... Né? Muito interessante. Legal, Silvano. E já tem quanto tempo que você tá na LED apresentando o Almanac? Na LED, desde... A gente tá em 23, acho que comecei em 21. 21? Em junho de 21, dia 29, inclusive, dia 28, dia de aniversário do Raul Seixas. Olha, mas foi o seu primeiro programa em rádio? Aniversário do Raul Seixas e da Patrícia Marques. Não se esqueçam disso também, que é uma pessoa importante na minha formação musical, inclusive. Eu lembro de poucas músicas dela. Então, mas foi bem no começo, quando a música começou a fazer sentido pra mim, foi o primeiro disco que eu comprei. O Titãs foi o primeiro disco de rock que eu tive, né? Mas o primeiro disco que eu comprei foi o disco da Patrícia, quando ela saiu do Trem da Alegria. Olha que salto, né? Foi na época da novela Viagem? Não, era Bambolê. A novela Bambolê, que inclusive acho que tava reprisando no Viva. Ela tinha uma música que fez, e aí a música entrou na novela, fez um sucesso absurdo. E foi no momento que eu tava começando efetivamente a ouvir música por mim mesmo, né? Porque assim, música sempre rolou muito lá em casa, sempre teve... A gente morou muita gente em casa, então meus tios ouviam bastante música. Em 87, 88 é que eu comecei eu mesmo a ouvir música por vontade própria. Aí eu fui descobrindo essas coisas assim. E aí calhou do programa começar exatamente estrear no dia do Raul Seixas e da Patrícia. Ela ainda tá nativa? Mas ela faz o trabalho mais, não é um trabalho comercial, né? Ela até lançou um disco recentemente, mas não é o tipo da cantora que vai tocar na FM, que vai fazer sucesso, mas a voz dela continua maravilhosa e o repertório dela é diferente. Que bom, mas eu não sabia. Se tiver curiosidade, vale a pena dar uma conferida lá. Eu lembro dela na novela, na trilha sonora da novela Viagem, que aí já um pouco mais pra frente, 94. Aí talvez até já tenha virado Patrícia Marques, né? Porque no começo era só Patrícia, né? Já era Patrícia Marques. Na Viagem já era Patrícia Marques. Legal. Mas antes, você falou que esse programa na LED é o seu primeiro. Antes você já pensava em ter alguma coisa nessa área? Eu na verdade assim, depois que eu me formei em rádio, e eu sou formado em jornalismo e o rádio sempre foi uma paixão que eu tive. O rádio eu tenho uma história com ele desde 79. E é uma coisa bem presente assim na minha vida, né? Tem que estar ouvindo música sempre, notícias, essa coisa toda.
E aí, quando eu trabalhei em banco, né, fiquei muitos anos em banco, e quando eu saí, falei, cara, eu vou fazer, né, a idade já vai chegando, falei, eu vou fazer uma coisa que eu realmente quero fazer. E aí fui fazer o rádio, pensando de repente em entrar, na verdade nem tinha essa ideia de entrar numa web rádio, pensando na coisa mais comercial mesmo, né, tudo, de uma rádio normal do dial, né. Mas como ainda não teve oportunidade, e aí surgiu essa da LED, e eu já estava pensando, na verdade, em fazer, inclusive, um canal no YouTube sobre música. E aí calhou de repente chegar para a LED, para isso dar um desenvolvimento, é aquela coisa, a gente vai aprendendo, né? Todo dia você aprende uma coisa nova, enfim, vai interagindo muito com o público, isso é bem legal, porque aí eu comecei realmente a me desenvolver mais, e a partir daí também criei o canal no YouTube, um canal de música para contar exatamente essas histórias. O meu último vídeo, inclusive, é sobre o Jimi Hendrix. É o primeiro disco dele, né? Inclusive estava comentando isso com um amigo lá, até um ouvinte da rádio, aí ele falou assim, cara, mas porque eu tô falando de um disco, por exemplo, o primeiro disco do Jimi Hendrix já tá com 56 anos, né? Mas não parece, o disco você pode ouvi-lo hoje inteiro. E eu falei, cara, tudo bem, é um disco já que todo mundo já conhece, já tem 50 e poucos anos, mas assim, ele me falou uma coisa que é bem interessante, eu falei, cara, você não tem que se preocupar com isso, porque na verdade, sim, ele até falou, eu fiz uma pesquisa no YouTube, e todo mundo que fala do Jimi Hendrix, fala desse disco, tá falando desse disco quando ele fez 50 anos, ou seja, já faz 6 anos que muita gente falou desse disco. De 6 anos, entre esses 6 anos, quantas pessoas surgiram novas, né, atrás disso, e de repente não tem essa informação lá dos 50 anos. Exatamente. Então tem o público sempre se renovando, e como a música é boa, ela não envelhece, então a gente pode falar, daqui a 10 anos pode falar de novo do disco, porque vai vir sempre uma galera nova que vai buscar informação, e tem que alguém passar isso para diante para coisa caminhar. E o Jimi Hendrix foi o cara que revolucionou o instrumento guitarra, né? Existe uma guitarra antes do Jimi Hendrix, e depois dele a coisa virou, tipo, a guitarra é hoje talvez o instrumento mais simbólico do rock por causa dele. Porque até então não tinha esse instrumento que fosse tão simbólico pro rock como era a guitarra. E a partir dele a coisa mudou totalmente, ele revolucionou o instrumento. E você fala isso também no seu canal? Falo. Então, faço esse comentário passa o nome do seu canal. O meu canal é o canal Almanac de Letra e Caneta. Só procurar no YouTube, tá lá. Esse é o último vídeo que eu fiz, mas tem outros bem legais. Acho que tô com 14 vídeos, uma coisa assim. Inclusive tem um vídeo bastante interessante, que é o vídeo de número 10, que eu fiz questão, como era o número 10, tinha acabado de fazer 50 anos. Eu peguei os 10 discos mais importantes da minha vida, né? Não os que eu acho os melhores, mas mais significativos, e explico cada um deles lá nesse vídeo, por que eles são importantes na minha vida, né? Legal, muito bem, Silvano. Bom, vamos... esse filme que a gente vai comentar agora já tem um tempo que eu queria falar sobre ele, só que até então eu não tinha podcast. A gente fica com essa vontade de falar sempre, né? É porque foi um filme que surgiu, eu descobri muito por acaso, fiquei curiosa, e eu achei ele tão rico, tão a respeito de tantos artistas, e ao longo de décadas, né? O filme é A Música de 007, que está disponível no Prime Video. É um filme que conta a história, como o título já é autoexplicativo, fala da trilha sonora dos filmes do 007. Você é fã da franquia 007, Silvano? Eu devo ter visto acho que uns 10 filmes, né? São 25, já, né? Mas 10 filmes já é bastante, né? Mas... o que eu gosto do 007 são os exageros, sabe? Aquelas coisas, assim, além e a trilha sonora é uma das coisas que são realmente... merecia realmente esse documentário sobre a trilha sonora, porque ela tem vida própria, né? Sim. Mas assim, eu acho essas coisas, o cara faz os negócios lá, cara, tipo Missão Impossível, né? Esses exageros é que eu acho geniais, assim, mas um dia eu ainda assisto todos eles, mas eu assisti acho que uns 10 mais ou menos, mas primeiro que me chama a atenção é a música. Eu sempre vejo, quem que é a trilha sonora e tal, então aí eu vou lá dar uma assistida. Certo, os primeirões eu não entrei. Do Sean Connery, né? Que é o cara que, é o mais simbólico dos caras. Então, porque, assim, não curti tanto. Mas, entre os mais recentes, eu gosto... Eu acho que tem 2 que o Sam Mendes quem dirige, já com o Daniel Craig, e os 2 eu acho muito bons. Um é o Skyfall e o outro, de fato, eu não vou lembrar o título do filme, mas a trilha sonora eu sempre fico curiosa. Não, porque a trilha é um caso à parte. Neste caso específico da franquia do 007, não, por acaso eles ganharam, e o documentário é muito bom, né? Tem umas coisas bem interessantes, eu gosto muito quando eles
eles apresentam a versão, acho que da Shirley Bassey, lá o cara fala, essa música não é legal. Aí ele falou, não, aliás, é a outra música da Shirley Bassey, o cara falou que não era legal, aí o cara, tipo, para responder, falou, você também achou que a outra música não era boa, então você não tem qualidade nenhuma, você não tem, tipo, moral. Não é parâmetro, né? Você não tem moral pra falar que a música é boa, não, porque você já é Então, mas um dos maiores sucessos, né? O que é bacana é que tem artista que eu nem sou tão fã, mas que fez uma música na versão legal. Ali ficou... E tem banda que eu curto bastante e que eu não gostei. Por exemplo, eu gosto muito do Garbage, mas eu não curto. Que é do O Mundo Não É o Bastante. Sim. Eu não gosto daquela música. Eu confesso que as últimas eu não achei bastante, não vi, assim, comparando com as anteriores. É porque no histórico tem a Tina Turner, tem o Duran Duran, tem o Paul McCartney. Tem o A.H. Tem a Sheena Easton, acho que é uma das melhores, pelo menos na minha opinião, uma das melhores que tem, assim, aliás. É dela do GoldenEye? Não, do GoldenEye acho que é o da Tina Turner. É verdade. Eu não lembro de qual filme que é, mas a da... assim, ela é curiosa, as duas baladas, assim, a da Sheena Easton e da Carly Simon, eu acho que as duas melhores, são duas baladas, mas são lindíssimas, assim. Claro, e Live and Die é uma... né, talvez uma das mais simbólicas também, por ser do Paul McCartney. É uma música que... Eu fui no show do Paul McCartney em 2017 e quando ele tocou Live and Let Die, eu tava lá também. Você tava lá, que legal. Foi um momento que me marcou, assim, do show. Do show, né? Nem tinha sido a música que eu tava mais ansiosa pra ouvir ao vivo, mas foi lindo de presenciar aquele momento. O show, realmente, esse show foi histórico, assim, né? Esse show marcou pra mim que foi meu último dia de férias em 2017. Na segunda-feira eu voltei a trabalhar. Acabou minhas férias em grande estilo, né? Sim. Imaginando. Aliás, eu tenho dois shows que acabaram minhas férias, assim, curiosamente. Esse foi o do Paul McCartney e eu acho que em 2011, o show do R.E.M. 2011, se eu não me engano, né? Aí, que até foi aqui em São Paulo. Primeira vez foi no Rock in Rio e esse foi em São Paulo mesmo. E aí, e era até dia de semana. E no dia seguinte eu ia voltar a trabalhar. Mas chave de ouro pra fechar as férias, né? Sim. Imagina. E tem alguma faixa... Me embananei aqui. Tem alguma trilha sonora de algum 007 em especial que você gosta mais? Não, em especial não. É mais esses catados, assim, achei legal, por exemplo, lá nos anos 80 que eles fizeram o Duran Duran e A.H. O A.H. eles fizeram exatamente porque fizeram o Duran Duran, né? Falaram assim, a gente quer continuar com essa jovialidade do personagem, então procuraram uma banda que era similar, né, ao Duran Duran. Não era tão boa quanto o Duran Duran, mas era bastante, também eram 3 integrantes, aquele som, né, mais de sintetizador e tudo. Eu achei essa sequência bem interessante por conta deles terem tido essa ideia, vamos dar um ar mais jovem aqui pro 007, eu achei interessante. Então eu acho que isso reflete também o momento da indústria, porque os últimos já tem um apelo mais pop e sem querer desmerecer, assim, é só explicando pra que lado que tá direcionando, né, o trabalho deles. Porque aí teve o Sam Smith, teve a Adele, teve também aquela moça de Billie Eilish. Billie Eilish, isso é. São os mais recentes. E depois entrou... Mas a dupla que fez a trilha sonora eu gostei bastante. Que é uma das menos conhecidas, mas é a Alicia Keys e o Jack White. Que é fantástico, né? Jack White. Sim, e a música ficou ótima, né? É uma das menos conhecidas, eu acho que não teve o... Talvez não tenha sido um grande hit, né? Não tem aquele impacto. Provavelmente você vai falar dele e não vai lembrar dessa música, né? Falando do 007 de uma maneira. Mas eles estão no documentário, eles participam, Sim, né? Gostei também do Chris Cornell, que é You Know My Name, gosto bastante também. E... eu acho que... Mas a minha preferida, com certeza, é a do Paul McCartney, de longe. Essa do Paul McCartney é fantástica, eu acho... Mas as baladas também eu acho, já essas duas que eu citei, eu acho muito boas, assim. E porque tem e o 007 ele tem essa coisa também, né? Ele tem todo um apelo, eu acho que... Ele é um personagem incrível, né, assim, o cara, né, pra criar esse personagem, essas características que ele tem, assim, cara, o cara ser muito inteligente, absurdamente inteligente, né, e as tecnologias, a coisa como evolui, né? Os carros, né? Essa coisa toda. Isso que é legal de a gente perceber no 007, é exatamente essa evolução, né? Por mais absurdas que as cenas sejam,
E acho que talvez isso seja legal, né? Não dá aquele exagero, por exemplo, o Schwarzenegger que lançou o True Lies, né? Verdadeiras Mentiras, para mostrar exatamente esse exagero do cinema porque é pra gente poder viajar mesmo. Fala, cara, não dá pra fazer, mas lá no filme o cara vai fazer. Que nem o Missão Impossível. Eu sou fã da franquia Missão Impossível. Eu gosto muito do Tom Cruise e tal. E o Missão Impossível eu vejo desde o primeiro no cinema. Quando o primeiro saiu, eu tinha 10 anos. E você foi ao cinema? Eu fui ao cinema. Eu pedi pra minha mãe me levar ao cinema pra ver. Porque tinha o Tom Cruise, eu já gostava do Tom Cruise. No cinema acho que eu vi o terceiro. O primeiro e o segundo eu não vi no cinema, não. Agora, o que eu mais assisti foi o Protocolo Fantasma, que é o 4. Que que eles estão na Índia. Mas esse ano sai mais um, hein? Mês que vem sai o 7 já. Pois é, e esse vai continuar com o Tom Cruise. Vai continuar com o possível talvez seja manter o Tom Cruise. Então, mas é que ele tá muito ligado à produção, né? Então, tá ali vinculado. Se ele sair... E ele parece que ele incorporou o Lestat, né? Que ele não envelhece, né? Não é possível. Não, mas é que ele... eu acho que ele só sai da franquia Missão Impossível se ele tiver vontade de ficar só na produção. Senão, porque é ele que... Ele não dirige, né? Mas ele tá ali, é produtor executivo. Talvez se ele falar, não quero mais, aí não acho que não vai rolar também se ele não quiser, né? Eu espero que ele continue. Não, enquanto ele estiver... bem, ele vai fazer, não tem dúvida nenhuma. Eu acho, a impressão que eu tenho dele é que ele é um daqueles caras que são movidos a trabalho. A trabalho. Dá prazer a ele fazer o negócio. Exatamente, né? Provavelmente, porque imagina... Que acontece com muitos músicos também, né? Sim, né? Que a gente até pensa, o cara realmente tem que parar, mas às vezes... Então, o que você acha do Ozzy? O que você acha do Ozzy? Porque o Ozzy não tem mais condição, né? Então, o Ozzy, eu acho que é um cara que já deu, né, a contribuição dele, um cara que tem um nome fantástico, assim, não dá pra falar de rock pesado e não falar do Ozzy. Desde a origem, né, aquela coisa toda do Black Sabbath é uma das referências. E o cara, assim, é que às vezes, assim, o cara é tão viciado nisso que talvez ele não tenha essa noção, e talvez não tenha ninguém pra chegar, cara, na boa, deu. É igual, por exemplo, claro, que é um cara menor do que o Ozzy, mas é um cara importante também, o Axl Rose. Gente, na boa, o Axl Rose não pode mais cantar. Não dá mais. É uma pena, eu adoro o Guns N' Roses. E até pela história que os caras têm, falar, Axl, na boa, cara, preserva isso. Você já fez a sua parte. Né? Porque assim, ele não consegue, não é que ele não quer, é que ele não consegue mais. E é triste você ver o cara cantando daquele jeito, né? Um cara que cantou tão bem, assim, né? Com uma voz tão boa, de repente chega... Eu acho que tem uma hora que a pessoa tem que perceber, falar, eu tenho uma história, né? Então posso parar aqui. É melhor parar, sim. Pra preservar, porque para não ficar aquela imagem, né? Tipo, a pessoa, a última imagem de quem viu, por exemplo, um show lá do Rock in Rio 91 e vê o Guns, por exemplo, o último Rock in Rio. É isso que eu ia perguntar, se você viu o show do último Rock in Rio. Então, eu na verdade vi alguns trechos pela televisão e confesso que eu não consegui ver inteiro. Exatamente por causa disso. Cara, eu vi, mas não quis assistir inteiro. Foi triste, né? Porque fala, cara, esse cara não é justo com ele, inclusive. Não é com o público só. Com o público também, porque meio que soa como meio que um desrespeito, né? Mas não é com a própria história dele, ele não precisa disso. Sabe? Ele sai de cena de boa. E não precisa se aposentar da música, ele pode ser produtor, ele pode, né? Pode fazer outras coisas. Pode trabalhar exatamente com isso, pode virar um músico, sei lá, alguma coisa de estúdio, alguma coisa assim, não precisa ser, a música é tão importante, mas cantar não dá mais. Não dá. Então, preserve principalmente a sua história, porque a história é riquíssima, né, cara? Pô. E o Ozzy agora eu acho que o Ozzy pro palco não dá mais. Não dá mais. Aquela visão que o Charlie Watts teve. Falou, cara, shows eu não faço mais. Né? Do estúdio, beleza. Vou lá, faço 10 minutos e depois volto no dia seguinte, no outro dia. Mas turnê eu não quero mais. O Ozzy, eu vi um comentário quando saiu alguma dessas últimas notícias e teve um cara que falou assim, olha, eu acho que é o momento dele investir no acústico. Porque ele poderia fazer sentado. Sim. Então, mas eu não sei se ele consegue cantar hoje. Aí é que tá, porque ele tá debilitado. Entendeu? Não, a saúde, né? Que assim, e a saúde, pô, o cara tem que pensar nisso também, né? Não precisa se expor dessa forma. Porque coisa do artista, a gente, lógico, é o glamour, aquela coisa toda, mas, cara, é uma vida. Que arregaça a pessoa, né? Assim, tipo, você não, um período que você vai turnê, ainda mais esses caras que fazem turnês mundiais e são shows
um em cima do outro, cara, o cara não tem vida, na verdade. A vida do cara é só ali no palco. Mas o cara dorme mal, se alimenta mal, e assim, a gente não tá falando do cara com 30 anos, né? A gente tá falando de senhores de idade. O Ozzy tem uns 75, eu acho que ele tem. Então, a gente tá falando de senhores de idade, gente, não dá mais pra fazer. O Deep Purple, por exemplo, quando veio agora o último show, os caras tocaram 4h30 da tarde. Eu tava lá. Você tava lá, né? Então, mas eles não tocaram 4h30 porque são senhores de idade. São senhores, a idade chegou. Chega pra todo mundo, e os caras... Pô, super legal, vai tocar 4h30 da tarde, 6 horas acabou o show, pô, maravilha. E são senhores já. Sim, não adianta a gente achar que tem 30 anos a vida inteira, porque infelizmente não tem, né? Mas eu fiquei impressionada com os Scorpions nesse show. Porque também já senhores e tal, e o som, tipo, a música muito bom, deles né? é muito boa. E eu nunca tinha visto Scorpions ao vivo. Eu fiquei muito impressionada. Né? Porque se eu não estivesse vendo, só ouvindo, eu não daria aquela faixa etária pra eles, porque também são senhores, né? Estão ali, quase ali. Não tem ninguém abaixo dos 60 mais nessa turma toda, né? Tá todo mundo... Pô, o Scorpions tocou no primeiro Rock in Rio, né? Então, mas o Klaus, a voz dele continua muito potente, muito potente. Ele é um dos caras que consegue manter a voz ainda. Você já viu Scorpions ao vivo? Não, nunca vi ao vivo. Não. Eu nunca tinha visto também. Eu nunca tinha visto nem Scorpions, nem o Deep Purple, nem o Kiss também. Foi a primeira vez que eu vi... O Kiss acho que agora foi a última mesmo, né? Não sei. Porque o Kiss, além de tudo, da idade que os caras têm, aquela roupa deles, ficar andando com aquele negócio lá, que deve pesar muito, né? E tanto que qual que passou mal no... Acho que foi em Manaus? Acho que foi o Gene Simmons, Foi o Gene Simmons. Passou mal em Manaus, né? Exatamente. Não, porque, gente, é aquela coisa, a gente tem que ter um pouco essa noção, né, enfim, da idade chegando. E outra coisa senhores, também... Não dá pra esquecer disso. No caso, eles são... Eu não sei de qual parte dos Estados Unidos eles são, mas eu sempre fico muito atenta quando é artista europeu, dependendo do país, for muito frio, vem pro Brasil, chega aí no verão, toca... ao ar livre. Sim. Sei lá, se bebe umas caipirinhas e tal. Porque eu fui no show, eu fui no Monsters of Rock de 2015. Que foi o que já tava tudo pronto pro show do Motorhead e o Leme não subiu no palco. E falaram que ele tava passando mal e tal. Não sei se o cara comeu uma feijoada. Ele já tava doente, porque no mesmo ano ele morreu. Né? Ele morreu uns 7 meses depois. Né? Mas eu acho que acontece também isso. O artista chega no Brasil, bate uma feijoada, né? O estômago não né? tá acostumado, e você não vai conseguir subir no palco, né? Enche a cara de caipirinha também, e os caras do Halloween gostam de caipirinha. O show do R.E.M. no Rock in Rio, o Mike Stipe apresentou a caipirinha, que ele ficou impressionado com a caipirinha, mas ele fez o show maravilhoso, inclusive. Mas aí, ele também era bem mais jovem, né, lógico. Mas aí uma das coisas que ele mais gostou no Brasil foi a caipirinha. A caipirinha. E entrou com uma no palco, inclusive, falando caipirinha e tal, mostrando. Uma coisa fantástica aquele dia, né? Avisei que você fala que é coisa fantástica a caipirinha, também é. Também é, né? Mas no caso, ele ter essa, né? Acho que ele queria de qualquer forma, tem que experimentar esse negócio aqui. E ele ficou encantado com a caipirinha. Legal, mas só pra encerrar aqui o assunto, então se você ficou curioso, tem a música de 007 no Amazon Prime Video. Legal, Silvano. Vale muito a pena assistir, porque olha, essa trilha é fantástica mesmo. E tem também o show, né? Tem um... Esse eu não cheguei a ver, mas eu vi que tem a opção do show com apresentações ao vivo das músicas. Das músicas, né? Tem isso também. Não, e a trilha é fantástica, né? Não é por acaso que esses caras estão... Eu acho que isso leva junto o filme, né? A trilha tem que acompanhar e são 25 filmes, né? Eu acho que são mais, hein? Eu acho que são mais. É bastante. São muitos. Pra quem gosta de maratonar, se um dia resolver assistir o 007, tem aí uma vida praticamente pra assistir. A questão do 007 é que, como, sei lá, começou nos anos 60, 70, para quem tá acostumado com o cinema de hoje... Você vai assistir o primeiro 007 contra o GoldenEye. Eu tô com o GoldenEye na cabeça. O Satânico Dr. No. Satânico.
Que é na Jamaica, o negócio é muito louco, assim, sabe? Você Então, pega os efeitos daquela época. quem é acostumado com o cinema clássico, aí já é mais fácil. Agora, Sim. quem não é... Quem é da nova geração vai quem vê vai achar Velozes e horroroso. Furiosos não vai curtir. Sem falar mal do Velozes e Furiosos. Que é outro tipo de É filme, outra né? coisa. Enfim. Mas, sim, pra quem realmente gosta de cinema, vale a pena ver, porque tem até pra ver essa evolução, né? Do próprio cinema mesmo, assim, a filmagem, a maneira como as coisas, os efeitos especiais, cara, é muito... hoje você acha bizarro, né? Na época, provavelmente, era uma coisa fantástica, né? Então, Mas Missão hoje... Impossível, que é bem mais recente, já é dos anos 90. O filme, né? Não a série. Sim, a série é... já tem, você já percebe essa diferença, essa né? diferença da década. Uhum. São 26 anos. É muita coisa. É muita coisa. Mas essa evolução de acompanhar é interessante, assim, eu acho bem legal. Você gosta do David Bowie, Silvano? Gosto bastante do David Bowie. É um cara que, assim, e esse é um cara que, por exemplo, eu fui descobrir um pouco mais tarde, né? Porque não é. Eu me lembro, assim, uma coisa que me chamou a atenção pro David Bowie, e eu até falei isso porque na época eu lembro que foi bastante criticado. Quando nenhum de nós gravou Astronauta de Mármore, que fez aquela versão, eu confesso que naquela época, isso era 89, eu acho, 90, eu não tinha a menor ideia de quem era David Bowie. E a partir dessa música eu falei, pô... Mas claro, naquela época não era como hoje, que você vai pesquisar e rapidamente você sabe quem é, né? Então o trabalho de pesquisa era um pouco mais difícil, talvez até mais gratificante, mas... E aí eu comecei atrás das coisas do David Bowie e fui descobrindo coisas fantásticas, assim, descobrindo quem era esse artista, né? As músicas que ele tem, e depois você vai conhecer um pouco da história, né? Então, mas eu gosto bastante, é um cara que... Mas eu não acho, então, que você descobriu tão tarde. Ah, mas assim, isso já era 89, em 89 ele já tinha 30 anos de carreira. Não, tudo bem. Né? Mas é que tem alguns artistas que não necessariamente tenha sido a melhor fase, mas a fase que eu mais gosto é dos anos 90. E eu gosto da fase do David Bowie nos anos 90. A Madonna também, o Halloween também. Acho que os anos 90 foram especiais para esses artistas. Para muitos artistas. Na década de 90 ele inclusive lançou aquela banda Tin Machine, né? Acho que eles gravaram 2 álbuns, se eu não me engano. É que ele veio com uma sonoridade mais voltada pro eletrônico, né? Aí tem aquela música I'm Afraid of Americans com o cara do Nine Inch Nails. Ele experimentou muito, né? Então. E essas coisas que... além de outras, tipo, mostram que ele era de fato um artista, né? Sim, ele experimentou muitas coisas, muitas maneiras de fazer música. Ele não é, cara, assim, se tem uma coisa, o rótulo pra ele de camaleão, ele é perfeito, né? Porque ele não, é daqueles caras, é igual o Prince, né? Não dá pra rotular, né? Não. Porque o cara consegue transitar em todos os estilos e ser brilhante em todos eles. Né? E esse que é o grande segredo de um cara desse tamanho do David Bowie. Mas assim, é fantástico a obra dele. Não dá, eu não consigo dizer, tipo, talvez essa parte eletrônica seja a que eu menos goste. Mas assim, no geral, o último disco dele é maravilhoso, né? O cara sabe, é coisa do gênio mesmo, né? E ele lançou ali, tipo, pertinho, né, já acho de que, morrer, se eu não me né? engano, saiu, acho que 2 dias ou 1 dia antes dele morrer. É que foi tudo muito perto. Teve o lançamento do disco, teve o aniversário dele e aí ele morreu. Foi uma coisa bem assim, né? Tudo muito próximo. Tudo assim. muito próximo. É um artista com uma discografia memorável. Né? E não tem assim, um disco não é igual ao outro, né? Isso que é impressionante. Você pega disco, não tem, basicamente é difícil esse disco aqui é meio que, a não ser assim, e nem é exatamente, mas como foi considerada a trilogia dele, né, lá dos anos 70, a trilogia de Berlim, mas não é exatamente uma continuidade, os discos são diferentes, né, que foi aquele período que ele fez isso, mas, e ele você vê que como produtor, por exemplo, não como músico, mas como produtor, ele produziu o Transformer do Lou Reed, que é um disco... eu acho que eu não sabia disso, não lembro. Ele produziu, assim, foi acho que o 2º disco do Lou Reed, quando ele saiu do Velvet, e aí ele que produziu, cara, e é o disco, talvez o melhor disco do Lou Reed, e ele tá lá como produtor. Olha que legal. Você vê as facetas desse cara, né? E ator, né? Labirinto, né? Labirinto. O Homem que Caiu na Terra também. Esse Labirinto, a trilha sonora, As the Fall of the World, é uma das músicas que eu mais gosto dele, assim, acho
fantástica, assim. E aquele filme do Tony Scott, que ele é vampiro? Ele e a Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, Fome de Viver. Fome de Viver, exatamente. Esses anos que tem 80 a trilha do total, Sisters of Mercy. Anos 80 total. Então, pra você ver como é que esse cara era realmente... É um camaleão. Não, esse aí é... E se alguém não conhece David Bowie, tem que conhecer. Inclusive, até dar uma dica, a gente falei do Diego, né, lá do programa Prog Tales, ele tem uma banda cover do David Bowie. E eu sei que ele gosta bastante, que ele fala no programa. Então, e é muito boa a banda dele. Aliás, são 2 bandas que eu recomendo cover do David Bowie. Se vocês ouvirem falar que vai tocar, vão assistir porque vale a pena. É a do Diego e a outra é do André Farateschi, que tem uma banda do Heroes, né, que eles tocam o David Bowie também, que é maravilhoso. Vale a pena conferir porque os caras são muito bons. E qual o nome da banda do Diego? Do Diego, eu acho que é alguma coisa, eu não lembro exatamente o nome da banda, mas é alguma coisa relacionada a tributo ou David Bowie Brasil, alguma coisa assim. Eu acho que é David Bowie Brasil. E é muito boa, e a outra é do André Frateschi, que também vale a pena os dois, se tiverem, pintou aí numa agenda. O André já tocou algumas vezes no cinema lá, que os caras passaram o filme do David Bowie, e aí eles tocaram lá no Sonoriza? Petra, não, no Petra mesmo. Não, então, É desse projeto, do assim. projeto Sonoriza. Isso, exatamente. E aí ele já tocou, e eu já assisti outros shows dele, do David Bowie, é muito bom. Vale a pena conferir. Olha que legal. O Diego fala do David Bowie no programa, mas eu não sabia que ele tem uma banda. Tem uma banda cover. Muito bom. Eu assisti uma vez e recomendo. Legal. E a gente entrou aqui para falar sobre o David Bowie por causa do documentário lançado em 2022, né? O Moon Age Daydream, que é lindo. Tipo, falando visualmente, ele é muito bonito. Eu consegui ver no cinema, mas eu vi que eu acho que ele não foi daqueles filmes que estreou em tantas salas de cinema. Não sei se ele foi pra rede Cinemark, por exemplo. Não sei se ele entrou. Mas quem conseguiu ver no cinema ficou encantado. E eu achei bonito de se ver. É um filme que você sente, né? Ele também não tem assim um fio condutor, ele não é narrado, ele não explica como foi a carreira do David Bowie. Você sente a transformação. É difícil de explicar, mas é bonito de se ver. Então, o Moon Age Daydream está disponível no Telecine. E aconteceu uma coisa engraçada que eu não vi ninguém se explicando a respeito. Mas ele foi anunciado várias vezes, ficou um tempo sendo anunciado que ia entrar na HBO Max. E chegou no dia e não entrou. Aí ele entrou no Telecine. Para quem não sabe como funciona agora, mas se você assina o Telecine, você precisa entrar na Globoplay, porque o catálogo do Telecine agora tá lá no aplicativo da Globoplay, o que fica um pouco confuso, né? É muito streaming, né? É muito streaming e cada um tem as suas particularidades. Esse do David Bowie, eu não sei se... É porque o Telecine é muito amplo, né? Ele não tem um gênero só. Então ele acaba... abrange muita coisa. Mas a MUBI tem uns documentários musicais bons também. O Prime também vira e mexe, disponibiliza algum. E aí, pra quem... Não tem um específico pra quem gosta de música. Essa a questão. Você vai ter que ficar procurando lá, Isso, né? porque tem uns na Paramount também, que eu vou comentar em outros programas. E é isso, a gente acaba esse do Paramount pesquisando. É novo também, né? Novo. A gente tem que assinar, tem digamos, um site grande aí que se você se vincular a ele, você faz isso tudo mais baratinho, né? Eu não vou falar o nome do site porque não tá ganhando pra isso, mas é um site de vendas e tudo que se você se vincular lá, você consegue pagar um monte de coisa barata. Tem que procurar essas coisas. A questão que a impressão que eu tenho é que assim, antes a gente pagava a TV a cabo para ter acesso a vários canais, né? Agora é como se a gente precisasse de um serviço que reunisse todos os streamings, que era o que faziam antes com os canais. Né? Agora com as plataformas de streaming. O streaming tem a vantagem que no streaming, se você assina, você não vê comercial, né? Porque a TV por assinatura, ela tem comercial pra burro, né? Que não era pra ter, né? Porque uma TV por assinatura, você já paga pra assistir aquilo lá. Mas alguns serviços de streaming tem propaganda no início. Então, a gente já paga pra isso, né? Já não deveria ter a propaganda, né? Martelando na tua cabeça lá, né? A diferença é que você pode pular.
Sim, Tem a opção de pular. É ruim que você tem a opção até de pular a abertura das coisas, né? Imagina, a pessoa trabalhou, pensou em fazer uma abertura pro negócio. Exatamente. Aí aparece lá, pular a abertura. Eu não pulo, eu não pulo. Deus, alguém fez aquilo, alguém teve o trabalho de, Muito obrigada. Você precisa falar isso pra minha mãe. Poxa, não, mas não dá pra pular. A não sei que você, sei lá, sabe? Se é uma série que você já viu 200, tudo bem. Mas não faz sentido. A pessoa fez o trabalho, né? De fazer uma abertura pra, tipo, chamar a atenção. Falar, gente, aí você vai lá e, por causa de 1 minuto no máximo, vai. Então, mas mesmo as que eu vi várias... Porque assim, se você viu várias vezes, mas você tá vendo de novo... Né? Tá vendo de novo, faz parte da experiência. Como é que você vai pular, por exemplo, é que eu nem sei se tem no stream, mas como é que você vai pular, por exemplo, a abertura de Anos Incríveis? E vai deixar de ouvir a música? Né? Então, uma que eu não pulo é do Game of Thrones, por exemplo. Que são 8 temporadas, acho que tem quase 3 minutos de abertura. Mas faz parte da arte, né? Sim, porque você vai entendendo lá final, a formação das guerras. Dos impérios, da guerra, aquela coisa toda. Tá sendo contada ali também, né? Então tem esse contexto. Mas enfim, inventaram isso também. Tinha que ter menos propaganda. Não ter propaganda é o ideal, porque você já tá pagando. Então já deveria ser autossustentável. Eu concordo com você. Então, ainda falando sobre o Moon Age Daydream, eu vi um comentário do Igor Miranda, que é jornalista musical, que a gente acompanha já tem um tempo, e ele falou uma coisa muito legal sobre o filme, é que o Moon Age Daydream, documentário, seria o filme que o David Bowie faria sobre ele. Eu achei essa definição ótima. Isso é legal, né? Não, aí você vê o valor que ele deu pro documentário, né? Pro filme, então. Porque pro cara fazer, realmente... Ele conseguiu entrar no espírito do negócio mesmo, né? Pra ter essa visão, né? Esse eu acho que foi o maior desafio dele como diretor. O filme chegou a ser cotado pro Oscar. Eu pensei que ele seria pelo menos indicado, mas não foi. Eu achei bem estranho. Eu pensei que o da Tina também fosse. Mas não foi. Inclusive essa definição do Igor aqui, né, sobre si, eu tenho isso pra mim no meu programa. Assim, eu faço pelo menos assim, é pretensão, mas enfim, é assim. Eu faço um programa que eu ouviria. E eu acho que isso faz a diferença, Essa é a diferença. Exatamente, é uma coisa que eu ouviria meu programa, porque aí você se envolve realmente, faz a coisa mais legal, né? Trazer o mais real possível nessa questão do David Bowie. O cara deu uma valorizada bacana, o David Bowie. Deve ter ficado muito contente, né? Acredito que sim, de onde ele estiver. Sim. Né, se ele viu a primeira... eu ia falar transmissão, mas não. A primeira sessão. A primeira sessão, né? A pré-estreia, né? Não, mas antes da pré-estreia tem, tipo... Antes mesmo da eles sessão... vão editar aquela coisa toda, né? Antes mesmo da sessão pra imprensa. Antes, tipo, quando o filme tá pronto, acho que quando eles veem o corte final... Aí sim. Assistem, né? Pra ver se realmente é isso. Porque a edição pode matar o filme, né? Inclusive tem isso, né? Então tem que acompanhar, filme que naufraga por causa disso. Exatamente. Né? Mas aí, gente, se vocês ficaram curiosos pra ver Moon Age Daydream, tá disponível no catálogo do Telecine, dentro do aplicativo da Globoplay. Parece complicado, mas é mais complicado só de... Não é tão complicado, não. O mais complicado é assinar todos esses streams, mas se você tiver, vai lá que você acha. Dá certo, só vai. Exatamente. Legal, Silvano. E aí a gente vai voltar pro rock nacional, né? Você gosta do Erasmo Carlos? Eu gosto do Erasmo Carlos. É um cara assim... É um cara que ele surgiu ali nos anos 60, aquela questão da Jovem Guarda, e ele foi um cara que sempre foi fiel às suas raízes, né? Ele nunca, diferente do Roberto Carlos, ele nunca entrou na onda, né? Tipo, porque o Roberto Carlos foi um cara assim, um tremendo artista, mas ele sempre estava ligado no que estava rolando, assim, tipo, eu vou fazer o sucesso é esse, então eu vou por esse caminho. O Roberto Carlos, ele sempre foi, até porque, tipo, ele virou um contratado da Globo, né? Então necessariamente ele tinha que acompanhar a moda, então ele teve sempre o que estava rolando, ele estava junto. O Erasmo Carlos sempre foi conceitual, né? Então essa é a diferença, assim, em termos dos artistas, e é um compositor fantástico, né? Tem alguns discos dele bastante interessantes. Eu não tenho nenhum disco dele, mas é muita coisa que eu já ouvi, assim, e a história dele de vida, né? Aquela coisa toda de superação, enfim, e surgir como ele surgiu, né? Eu acho bastante interessante, é uma história muito rica, a do Erasmo Carlos. É um dos caras que nos deixou há pouco tempo, né, assim, relativamente pouco tempo, né,
Mas é um artista fantástico, assim, é desses caras que a gente tem que conhecer. Que, assim, pro brasileiro, assim, eu sempre falo muito isso, a gente tem artistas desse nível que, se fossem americanos, seriam deuses aqui Muito no Brasil. valorizados. Exatamente. Uhum. Que o cara é um desbravador, né, assim, o cara tocou no primeiro Rock in Rio, teve problemas por conta de repertório, era uma coisa muito nova, tocou no dia de metal, aquela coisa toda, mas é desses caras muito grandiosos que a gente não dá o devido valor, né? Talvez depois que morre passa a ter um valor maior, né? A gente mais, inclusive no primeiro Rock in Rio tocou ele, tocou o Ney Matogrosso, que são o outro cara também que é fantástico, mas no caso o Tremendão, né? É um cara realmente... E influenciou muita gente, viu? Ele mesmo que quem de repente você não identifique muito som, o fato do cara ter feito o sucesso como ele fez, porque ele nunca foi muito, tipo, ligado às coisas, eu vou seguir tal coisa. Não, ele foi sempre muito independente, né, no trabalho dele. E isso tem muita gente que faz exatamente por causa disso. Alguém teve coragem de fazer... Eu não vou embarcar na onda que tá rolando, não. Vou fazer meu som do jeito que eu quero. E ele sempre fez isso. Isso eu acho sensacional da carreira dele. Ah, que legal, Silvano. E a gente entrou aqui para falar sobre o nome do Erasmo Carlos, porque tem a cinebiografia dele, né, baseada no livro dele, Minha Fama de Mal, que é do Luiz Farias, tá disponível. Esse é na Globoplay. Esse tá na Globo. É um filme de 2019, tem um elenco ali todo da Globo, né, o Gabriel Leone como Roberto Carlos, isso que eu não esperava, eu achei que ficou legal, ele ficou bem caracterizado. Aí depois o Gabriel Leone virou o Eduardo, de Eduardo e Mônica, né? E ele vai ser o Ayrton Senna. Ele vai ser o Ayrton Senna. Eu não sabia, olha isso. Pô, que cara... Ele é bom, né? Pensou? Tá fazendo também vai ter um filme internacional, ele já tá com carreira internacional também. Que bom. E o filme é do Luiz Farias, né? Que é um grande diretor desde muito tempo, inclusive. Você sabe que o Luiz Farias, nos anos 80, lá em 88, ele começou a escrever Faroeste Caboclo com o Renato, né? Não fazer sabia. Um filme. Sério? Só que aí veio, a gente já falou do famigerado governo Collor, né? E acabou com o cinema nacional, né? Não por acaso esse tipo de gente acaba com o cinema, né? Acaba com a cultura de uma maneira geral. E eu me lembro que até teve uma entrevista no Renato em uma rádio, o cara falou, perguntaram para ele, Renato, o que aconteceu com aquela ideia de Faroeste Caboclo? Aí o Renato falou assim, conta de 1990 para cá, quantos filmes brasileiros foram lançados? Foi isso. Eles iam fazer, já estavam começando a trabalhar juntos, tipo, para escrever o roteiro e tal. Nossa, não sabia. Tem um filme do Faroeste Caboclo, mas eu acho que não foi o Luiz Farias que dirigiu, né? Não foi outra coisa. E assim, saiu bem longe. De 2013. Não acompanhou o que a gente esperava, não satisfez a nossa necessidade, a nossa curiosidade, a nossa vontade de ver o Faroeste Caboclo nos cinemas. Mas assim, para conhecer a história, vale a pena, mas ficou bem aquém do que a gente esperava de um Faroeste Caboclo. E talvez o Renato e o Luiz Faria fazendo seria diferente, né? O Luiz Faria, que inclusive é filho do Roberto Farias, que fez os filmes do Roberto Carlos, né? Você vê como a história... de nada você vê como eu só sabia que ele é marido mesmo, da Paula Toller. Então. E a Paula Toller, acho que ela não tá nos créditos, mas ela que deu uma grande força, porque ela é muito fã do Erasmo, né? Ela faz uma ponta no filme. Sim, ela participa, aparece no filme. Mas eu acho que assim, coisa de produção, tal, bancar, aquela coisa toda, acho que ela tem muita influência nisso. Porque ela era muito fã dele, né? E aí acabou fazendo, acho que ela deve ter alguma coisa. Não tá nos créditos, mas eu acho que ela, talvez sem ela, talvez não rolasse essa homenagem ao Erasmo. Erasmo Carlos, legal. E o que você achou do protagonista, né? O Chai Suede. É um cara dessa geração, né? Mas eu gostei bastante, achei que ele interpretou muito bem. Eu gostei, da interpretação eu gostei até mais do que do Roberto, inclusive. Achei ele mais autêntico, assim, achei que ele incorporou bem o espírito dele. Mas assim, o meu personagem favorito, que parece menos, é o Tim Maia. E até a frase famosa, né? Que a gente não vai falar aqui, mas que o Tim Maia fala sempre por Erasmo, né? E tem a Vanderleia também, tem o nome, eu coloquei aqui, a Malu Rodrigues, faz a Vanderleia também, ficou linda no papel. Sim, ficou assim, até mais bonita, que a Vanderleia era uma mulher muito bonita, né? E continua, né? Claro, Sim. Mas hoje mas enfim, ela ficou até mais. E tem até uma personagem bem interessante, que eu não lembro o primeiro nome dela, mas que era Comparato, o sobrenome dela, que ela faz várias personagens no filme. Ela aparece em vários momentos.
é um artista que interpreta vários personagens. Ela aparece em vários momentos, assim, do filme. Ela, tipo, lá, acho que no meio, a primeira vez que ela aparece, se eu não me engano, o pessoal tá comemorando lá o título do Brasil da Copa do Mundo de 58, e aí tá lá na rua e o Erasmo dá um beijo nela. Aí depois ela aparece... lembrei. Ela aparece várias vezes, né? E ela aparece e ela aparece lá já no final do filme também. Eu acho bem interessante esse personagem. Que aí ele falou, eu acho que eu já vi você em algum lugar. Mas é sempre ela aparecendo em vários momentos, assim. Eu achei grande sacada de quem fez isso, né? De colocar ela em vários momentos, assim. Eu não lembro o primeiro nome dela, mas o segundo, se eu não me engano, é Comparato. Uma coisa assim. Deve ser isso. Mas ela mandou muito bem também. Legal. E esse filme você chegou a ver no cinema ou você já pegou ele no streaming? Não, esse já foi no streaming. Legal. Eu lembro de quando ele estreou, mas eu não lembro porque acabei não vendo no cinema. E aí, quando ele entrou no streaming, eu falei, caramba, né? Tipo, eu descobri ele no streaming muito por acaso. Aí eu falei, não, estou curiosa pra ver. E só depois que começou, eu tinha visto que era o Chai Suede no papel do Erasmo, mas eu não sabia que era o Gabriel Leone com o Roberto Carlos. E eu já acompanhava o Gabriel Leone, que eu gosto dele. E aí eu falei, caramba, não foi muito por acaso, só que caiu muito bem. E aí a Malu Rodrigues, junto ali com eles, o trio... O trio tá muito bem. O trio, eles acertaram em cheio ali neles. Mas assim, é que, na verdade, o filme brasileiro, ainda mais esses filmes, não tem muito apelo, né, comercial para sala de cinema. Eu lembro, eu fui assistir o Herbert de Perto. Herbert de Perto, lembro de quando saiu também. Então, esse eu vi no cinema. Mas, assim, juro por Deus, estávamos na sala, eu, meu irmão e um casal de amigos. Nossa. Só nós 4, numa sessão das 10 horas, uma coisa assim. Mas esse do Erasmo, eu acho que ainda tem um pouco mais de apelo, porque o elenco é global, né? A produção da Globo. E a gente percebe que, por mais que tenha alguns momentos mais dramáticos, no geral, ele é um filme animado. Sim. Então ele funciona, né? Então acho que se tivesse tido uma divulgação mais potente, assim, ele talvez tivesse mais tempo no cinema, né? Mas o cinema no Brasil é muito aquela blockbuster, né? Aquela coisa toda. Eu acho que às vezes muitos filmes brasileiros, na verdade, eles entram em cartaz porque acho que tem uma lei, né, que obriga a ter uma certa quantidade e tal. E você tem que atender isso, mas porque normalmente o pessoal não tem apelo, a não ser que seja um Tropa de Elite, que aí todo mundo quer ver sangue, essa coisa toda. Infelizmente, tem muitos que estreiam, mas eles não vão pro país todo, né? Sim. Fica muito restrito, São Paulo e capital mesmo, né? Mais capital e assim, 1-2 semanas no máximo em cartaz. Tem um filme que ele passou no cinema ano passado, 2022, Os Primeiros Soldados. Se eu não me engano, ele ficou 1 ou 2 semanas em cartaz. Eu consegui ver, e é um filme importantíssimo porque ele mostra a comunidade gay durante a chegada da AIDS no Brasil. É um filme, triste, né? Mas um filme importante, e ele ficou só, assim, 2 semanas em São Paulo, né? São Paulo capital. Imagina nas saindo, cidades, né? Interior, e nem sei se foi para cinema de shopping, né? Eu acho que ficou mais nesses de cinemas de rua. Então, ali o Cinesesc, Petra Belas Artes, são poucos. Eu acho que pro Petra Belas Artes ele nem chegou. Eu acho que eles só ficou ali no Espaço Itaú, porque Espaço Itaú e o Instituto Moreira Salles. Que aí tem uma outra dificuldade, que além de estar em poucas salas, são salas próximas, né? E quem mora em bairros mais afastados fica sem opção. Porque é tudo concentrado ali, Avenida Paulista, Rua Augusta, e quem tá mais distante... Quem mora em Osasco, por exemplo, tem que percorrer um pouquinho para chegar lá, né? E dependendo do filme também tem poucos horários. Sim. Então quem faz cinema no Brasil, olha, é guerreiro mesmo. Não, é uma luta, guerreiro. Né? É uma luta. Quem faz arte no Brasil, né? Não, e você vê que... E olha que a gente tem... Se você pegar as produções que a gente tem, a gente tem cada produção maravilhosa, né? Mas, assim, é uma dificuldade. O cara que escolhe fazer cinema é porque realmente ama cinema, né? Porque não tem outra explicação, assim. Embora tenha qualidade, a gente tem filmes muito bons, né? Inclusive, eu lembro quando começou a pandemia, o último filme que eu tinha assistido foi Bacurau, né? Que esse filme... Cara, vai sair filme novo do Kleber Mendonça Filho. Vai? Não vou lembrar o nome, mas tá pra sair filme novo dele.
Então, essas coisas, o cinema brasileiro realmente, a gente deu um salto ali de, né, uma galera nova aqui, vale a pena ir conferir, mas sempre vai ter essa dificuldade de divulgação, né? Salas realmente passando os filmes, mas enfim, a gente vai, quando a gente sabe, a gente vai divulgando, né? Sim, quando a gente sabe que tá no streaming também, a gente comenta aqui. Sim. Então, finalizando o programa de hoje, Minha Fama de Mal disponível na Globoplay, sobre o Erasmo Carlos e toda aquela parte ali da Jovem Guarda, né? Sim, Porque acaba expandindo. Então, porque e esse movimento da Jovem Guarda, só uma coisa que faltou, fala ali no filme, não, acho que talvez não tinha mais, como contexto histórico. Esse programa Jovem Guarda, ele só aconteceu na TV porque houve uma briga entre os times de futebol e a TV pelos direitos de transmissão, e a TV, sem ter o que passar no domingo à tarde porque não tinha mais jogo, porque eles entraram em conflito, aí resolveu apostar naquela juventude daquele momento, né? Que tava, Olha só. Vem daí, então eu acho que isso era uma coisa, um contexto histórico que não tem a menor referência, né, no filme do Erasmo Carlos, mas foi basicamente por isso que criaram o programa Jovem Guarda, para preencher as tardes de domingo que o futebol não estava mais passando na TV. Legal, Silvano Caissara também é cultura, como vocês podem perceber. E você quer acrescentar, falar de mais algum filme que a gente não comentou aqui? Algum que você goste bastante? Não, assim, mas eu sou cinéfilo, você falou que trabalhou em locadora, né? Meu sonho era ter uma locadora, né? E felizmente eu não fiz isso, né? Porque acabaram, eu até brinco, né? Por exemplo, quando surgiu o Uber, todo mundo ficou preocupado com os taxistas, né? Quando surgiu o streaming, ninguém se preocupou com as locadoras, né? As locadoras acabaram. Claro, são outras situações, mas só pra gente entender, né? E eu sempre quis ter isso, eu adoro filme. Tanto é que no meu programa, sempre quando eu toco, às vezes, alguma música que eu me lembro que fez parte da trilha de um filme, eu cito, seja filme de música ou não, né? Mas quando, assim, um filme que eu recomendo pra todo, principalmente pra quem é jornalista e gosta de música, tem que assistir. Eu acho que às vezes você parte do princípio que todo mundo viu esse filme, né? Mas aí começa a conversar com muita gente não viu. Quase Famosos. Que esse eu vi, inclusive, ele foi lançado em 2000, foi exatamente quando eu entrei para a faculdade. Olha. E eu fui assistir ele também no Belas Artes, né? Que é o lugar para ver esses filmes, né? Sim. E eu fui assistir, eu lembro do impacto que eu tive. Falei, caraca, velho, tô na profissão certa, fazendo jornalismo e gostando da coisa certa, que é o rock and roll, porque o filme é maravilhoso. Esse tá na HBO Max. Tá na HBO Max, exatamente. Então esse aí, mas tem vários. Nossa, tem vários. E eu tenho muitos dele em casa, em DVD mesmo, porque eu gosto do formato ali do DVD e tudo. Eu tenho uma estante de locadora em casa. Cara, eu tenho DVD, eu tenho o aparelho de DVD, que já não é todo mundo que tem hoje, Sim, né? E tenho DVDs em casa, mas eu já não coleciono, né? Quando na época que eu trabalhava, eu comprava alguma, mas hoje tem... Eu comprei, a última vez que eu comprei foi no início da pandemia. Comprei alguns boxes de séries. Não, de filmes pela distribuidora Versátil, porque eles têm aqueles boxes de terror, tem alguns de slashers especificamente, aí eu comprei por lá. Quanto à locadora, é que ninguém se preocupou quando o streaming surgiu, porque já tinha outra coisa que estava detonando a pirataria. Então, é que ninguém se preocupou com as locadoras quando veio a pirataria. Quando veio o streaming... Já era uma coisa... Quando veio o streaming, eu ainda trabalhava em locadora. Quando começou, bem no começo da Netflix. Eu saí de locadora em 2013, já tinha Netflix, mas não tinha muitos outros streaming. As locadoras de bairro já não existiam mais. Porque, convenhamos, né? Eu lembro, assim, 5 DVDs por R$10 era muita covardia para uma locadora, né? Porque era mais barato que uma locação, né? Sim. Inclusive, eu tenho alguns títulos da 2001 que eu comprei. Ah, é? Quando fechou, ela começou a vender o acervo, né? Isso. Eu comprei alguns quando a loja de Moema fechou. Eu comprei em 2 lojas. Eu comprei na Pedroso e comprei na Cidade Jardim. Então, a da Cidade Jardim eu não cheguei a trabalhar, a da Pedroso eu trabalhei, mas quando ela fechou, na verdade, quando eu saí, nenhuma tinha fechado ainda. Aí, um pouco depois que eu saí, foi que começou a fechar. Acho que eu devia ter continuado. Pois é, ia pegar algumas coisas muito boas lá. Tá certo, você quer passar algum recado, Silvano, fica à vontade, o espaço é seu. Não, então aproveitando, né, o espaço, convidar você
que de repente gosta de rock and roll e histórias, para acompanhar o Almanac, que é na ledfm.com.br, segunda, quarta e sexta, das 8 às 10, muito rock and roll clássico, né? Rock clássico com histórias, algumas curiosidades, enfim, bastante interação do público, né? E para você, então, já que eu tenho essa liberdade, para acompanhar o canal Almanac de Letra e Caneta lá no YouTube, vídeos bastante interessantes. Eu conto a história normalmente de disco, até, e aí faço normalmente uma contextualização, né? O vídeo mais recente, inclusive, é sobre Jimi Hendrix, o primeiro disco dele, que é ele e a banda, né? Que é fantástico. Enfim, pela toda a história do Jimi Hendrix, o que ele fez pela guitarra. E eu recomendo que você, então, acompanhe o canal lá. E se inscreva lá no canal, se inscreva aqui também, pra gente divulgar o rock, né? Levar a cultura, né? O mais importante é isso, uma coisa é fato, gente. Só a arte pode nos salvar. A arte existe exatamente para isso, pra gente combater todo o problema que a gente tem. Imagina se não houvesse arte. Se a gente não tivesse essas ferramentas para, às vezes, né, desconectar das coisas, entrar naquele universo, e filme tem isso, né? Às vezes você pode assistir, eu sou fãzaço de filmes dos anos 80, aquelas de escola, que filme besta, é só para se divertir, mas quando a gente tem esses filmes para a gente fazer imersão, né, entrar em personagem, refletir, a arte tem esse poder. Esse poder. Com muito certeza. Bem. Passa suas redes sociais também, Silvano. Então, mas as redes sociais tem então no YouTube, né, o Almanac, canal Almanac de Letra e Caneta, e no meu Instagram eu divulgo muito pouco, mas de qualquer forma tá lá, Silvano_SFC, de repente vai ver por que é SFC. E tem também um outro canal que é o Almanac de Letra e Caneta, né, só que sempre Almanac _letra, caneta, que também eu faço alguma divulgação ali. No Instagram? No Instagram, exatamente. Muito obrigada por ter aceitado o convite e participado do Soul do Rock. Eu que agradeço, muito sucesso ao Soul do Rock. Aliás, somos do rock, né? Então, e esse nome é simplesmente genial. Quem teve a ideia, parabéns. Meu amigo Cássio Camargo Borges, maravilhoso. Tá de parabéns. Não, Soul do Rock diz tudo, né? Sim. Fantástico. Inclusive, quando a gente foi encerrar o programa, até tenho que me retratar, porque eu quase não agradeci ninguém no primeiro, porque eu tava nervosa. Mas, gente, parte, né? Eu até falando no começo do primeiro programa que me disseram que era normal e saudável ficar nervosa, né? Porque eu tava bastante. Sim. Mas encerrando esse programa, eu queria passar as redes sociais do Soul do Rock pra vocês novamente. Facebook, Instagram e o TikTok, @podcast Soul do Rock. O Soul do Rock é com o L no final. E tem o Twitter. Twitter é o Pod Soul do Rock. Tudo junto. Se você quiser mandar alguma sugestão, alguma crítica, mas sempre com muito respeito, tem o e-mail podcastsouldorock@gmail.com. Eu sou a Graça Paciência. Tenho também o Twitter, Gratona_, o Instagram, Gratona_. E se você tá vendo pelo YouTube, vou pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana eu volto com um novo convidado, também muito especial, uma pessoa que eu tô esperando já faz tempo para vir no programa. E acho que a gente encerra aqui, Silvano. Encerramos, né? Temos aqui várias dicas, e o mais legal é isso, é fazer as pessoas terem essa curiosidade, né? Eu acho que o grande barato desses programas é exatamente isso. Despertar as pessoas para irem atrás, e aí elas mesmo concluírem o que, né, se achar que é legal ou não, mas correr atrás da informação, isso é fantástico. Tá certo. E pra finalizar, como eu tava comentando, eu fiquei muito nervosa no primeiro programa, não agradeci um monte de gente. Então eu vou agradecer mais uma vez, primeiro, o Cássio Camargo Borges, que deu a sugestão do nome Soul do Rock, o Plínio Nakamura, quem fez a arte, né? E queria agradecer também os meus amigos de vários lugares que estão me acompanhando desde que eu tive essa ideia maluca de fazer o podcast. Então eu tenho os amigos do Cinema de Boteco, que são de BH. Tenho também os amigos da dança. O Cássio, inclusive, é amigo da dança. Tenho amigos de vários lugares e... se eu for falar o nome de cada um... A lista é enorme, né? Que bom, eu vou ter né? que gravar outro programa só agradecendo. Mas, um beijo pra todos vocês. Todos vocês moram no meu coração. E eu volto semana que vem. Beijos. Podcast Soul do Rock. Apresentação: Graça e Paciência.